Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao IGTI, a este webinar. Obrigada pela presença. Meu nome é Renata e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da transformação digital na educação, que é um dos cursos de pós-graduação que nós temos aqui no IGTI. Mais especificamente, como fica o professor no processo de transformação digital na educação. Então, comigo aqui no estúdio estão os professores José Inácio Vilela Júnior, que é mestre em administração e idealizador do projeto Profissionais Professores, Guilherme Cavalieri, que é diretor acadêmico do IGTI, e Isabela Fonseca, que é especialista em educação 4.0. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Bem, e antes de nós iniciarmos, daqui a pouquinho eu vou falar de uma surpresa para vocês, então fiquem ligadinhos que daqui a pouquinho tem coisa boa, né? Surpresa boa é sempre bom, né não, gente? Então, aguardem que daqui a pouquinho tem notícia boa aí. Bom, então eu gostaria de iniciar, né, o webinar com vocês fazendo uma breve apresentação, falando um pouquinho como vocês encaram e acham que está, né, a situação atual da transformação digital, o cenário atual da transformação digital na educação, pessoal. Tá bom, vou começar por mim? Sim, fica à vontade, Zé Inácio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né, como a Renata nos apresentou, eu sou o José Inácio. Eu atuo com a educação há mais de 20 anos, precisamente 22 anos, desde a época do reto projetor até essa modernidade que a gente vive agora. E da minha visão, quando a gente vai falar de transformação digital, é fundamental que a gente entenda o que é a história da transformação digital. A transformação digital é a interação da tecnologia com os processos educacionais. Dentro desse contexto, 3 elementos têm que ser lembrados. A tecnologia em si, né, os processos educacionais, a metodologia que a gente vai estar utilizando e a questão da cultura. Então, se a gente fala, a transformação digital na educação é uma realidade? Sim, é uma realidade muito forte, né? Porém, na minha visão, ela não vai acontecer na velocidade que muitos falam. Por quê? Porque a gente tem questões regulatórias, então se eu estou falando de cursos regulados pelo MEC, eu tenho que obedecer a regulação vigente. Eu tenho questões financeiras, porque envolve investimento, ainda que eu compre soluções prontas, eu preciso de investimento. Envolve metodologia, então o professor não pode pegar a mesma aula que ele dava antes e simplesmente utilizar dentro de um contexto de transformação digital. Então essa velocidade que as coisas vão acontecer, ela vai ser menor do que a gente imagina, ainda que seja uma velocidade muito maior do que eu vivenciei quando a gente saiu do reto projetor e passou para o vídeo projetor, quando a gente começou a utilizar o celular dentro de sala de aula, nesse processo, né? Mas ainda não é como muitos ficam alardeando que vai mudar tudo de uma hora para outra. Aliás, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, não dá para a gente destruir tudo que foi feito até agora, né? E falar, a partir de agora é tudo diferente. Não, pelas questões que eu coloquei anteriormente. Certo, obrigada, José Inácio. E agora, quem se habilita? Bom, vou assumir então a palavra aqui, né, me apresentando, pessoal. Eu sou o Guilherme Cavalieri, professor e já há 10 anos, né, tenho tido a grata oportunidade de estar à frente da área acadêmica aqui do IGTI. E o IGTI que é um grande case de transformação digital na educação, né? Uma instituição que iniciou as atividades em 2006, tinha ali suas turmas presenciais, né, ainda acanhadamente, e que em 2010 estava praticamente quebrado. Não contei isso para ninguém não, mas a realidade da instituição, né, que trabalhava no modelo tradicional, né, a gente viveu muitas dificuldades num período fruto de diversas razões. E ali a gente iniciou, então, uma grande jornada de transformação digital. Na época ainda não tinha esse nome, né? Esse nome é mais recente, mas o que a gente quer dizer por transformação digital? Significa as mudanças, né, as transformações que ocorrem a partir do aporte de novas tecnologias, né? Mudanças que podem envolver modelos de negócio, podem envolver cultura organizacional e podem envolver, né, como o professor José Inácio trouxe,
processos, ferramentas, metodologias. Então, a transformação digital é um grande guarda-chuva que, impulsionado por uma onda de novas tecnologias emergentes, né, como a inteligência artificial, a Big Data, ciência de dados e blockchain, etc., 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 essa grande onda de novas tecnologias tem proporcionado mudanças significativas no mundo inteiro, né? No agronegócio, na saúde, na indústria e, claro, na educação, né? A educação é um setor que tem, digamos assim, paradigmas que são seculares e que agora, a convite dessas novas tecnologias e debaixo desse guarda-chuva da transformação digital, nós estamos tendo a grande oportunidade de vivenciar, e eu diria mais, de protagonizar essas transformações, porque é um processo, ao meu ver, trazendo um pouco desse cenário, né, que a Renata comentou, é um cenário que não tem volta, não tem mais como se pensar, né, única e exclusivamente com base analógica, vamos dizer assim, né, fazendo um paralelo aí do digital com o analógico, o clássico e tradicional modelo educacional. Então tem muita coisa bacana que vem pela frente, muita coisa que às vezes a gente fica um pouco assustado pela rapidez, né, pela velocidade, mas eu diria que pela experiência que nós temos tido aqui no IGTI, é um grande conjunto de oportunidades para a gente fazer melhor, fazer mais bem feito e conseguirmos alcançar os verdadeiros objetivos da educação, né? Todos nós queremos que, né, nós enquanto alunos, né, enquanto professores, também queremos que todos saiam do outro lado com melhores experiências, né, melhores realizações fruto dessa nova educação. Obrigada, Guilherme. Isabela? Então, boa noite, né? Meu nome é Isabela Fonseca, sou professora do IGTI, né? Já tenho uns 8 aninhos. E o que a gente traz aqui, né? Eu formei em computação, né? Há 22 anos, sabe, Renata? E sou há 15, mais ou menos, há uns 15 anos eu dou aula, então eu sou professora e sou consultora na área de TI. E acho que aprendizagem tem a ver com qualquer área que a gente for conversar. Então, especificamente, assim, eu estava vendo um TED outro dia que fez uma pergunta seguinte: quem é aqui que já terminou os estudos? Se tiver alguém que levanta a mão, está errado. Né? Porque a gente está constantemente o quê? Aprendendo. E tem que estar aprendendo mesmo. Então, se a gente pensa nessa questão da educação, a gente não precisa pensar só na educação dentro da sala de aula, né? A educação dentro da sala de aula, a gente vai discutir bastante sobre isso, o papel do professor, né? Se ele é um facilitador, se ele é um tutor, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, das metodologias, mas a gente também tem que falar da educação corporativa, que também é um local de trabalho, é um local de aprendizado. Deveria ser um local de muito aprendizado. Deveria ser um local onde a gente exercita muito essa questão de experimentar, né? De ter uma cultura de aceitar erros honestos, né? Ou seja, a gente está fazendo, mas a gente às vezes vai ter que falhar para a gente poder ter sucesso. Né? Então, uma empresa ela tem que estar preparada para correr alguns riscos. Né? Às vezes, a gente tem que fazer ciclos mais curtos de experimentação para que nosso erro seja menor e para que a gente consiga alterar esse curso, né? Fazer uma cultura de feedback mais rápida. Né? Então, ou seja, essa questão da educação, ela não passa só para dentro de uma instituição de ensino, ela passa também para as empresas. Né? Então, a gente pensa muito que nós somos todos alunos o tempo inteiro. Então, isso aqui desse MBA tem tudo a ver com todos nós. Porque nesse mundo louco, rápido, VUCA, que eu acho que muitos de vocês conhecem esse termo, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente precisa estar preparado para se adaptar. E aí, a transformação está aí para que a gente realmente leve a educação para estar junto com essa transformação de todas as áreas, né? De toda a indústria que está aí junto com a gente. Sim, isso mesmo. Bom, pessoal, a gente vai
começar o nosso bate-papo aqui. Vocês estão convidados desde já, se quiserem fazer perguntas. A gente vai ter um espaço reservado para perguntas, mas caso vocês queiram, estão mais do que convidados, tá? A gente consegue visualizar vocês, a gente consegue escutar vocês no áudio e a gente consegue também ter acesso ao chat. Então, participem, fiquem à vontade, tá bom? Bem, gente, vamos falar um pouquinho a respeito do impacto da transformação digital na atividade do professor. Então, hoje em dia a gente tem visto muitos professores preocupados, né, com o seu futuro profissional diante desse avanço das novas tecnologias. Então, o que muda? O que vocês acham que muda na vida do professor com essa grande onda de transformação digital? O professor, ele será substituído por aulas gravadas, por robôs, né? Muitos têm esse medo. Quais as funções do professor que serão absorvidas pela tecnologia e quais vocês acreditam que serão mantidas? Eu falo? Você? Bom, vou começar, mas você quer começar? Não, vai lá. Bom, eu penso que a pergunta é ótima, né? Eu estive um evento recentemente e foi feita essa mesma pergunta, né, por um professor que estava ali presente e falou, ok, né, diante de tanta inovação, tanta tecnologia, como é que fica o professor, né? E essa é uma provocação, né, que tem estado aí na nossa pauta. Eu entendo que o professor, enquanto figura participante, né, desse processo de ensino-aprendizado, ele nunca vai deixar de existir, no meu entendimento. Mas é claro que quando você tem novas metodologias, novos recursos, novas técnicas, novas possibilidades, o professor que a gente, talvez, né, que a gente visualiza ou que a gente entende, aquela primeira imagem que vem à mente, ela deve mudar bastante, né? Eu entendo que ela vai mudar bastante. E a gente vê, por exemplo, algumas mudanças que hoje são naturais, né, na nossa sociedade, elas um tempo atrás eram de fato grandes novidades, né? Quando saiu o Uber, a gente viu que teve muito taxista esperneando e o pessoal realmente não acreditou que aquela mudança vinha para ficar, né? Uma economia compartilhada, né? E, enfim, uma série de recursos que entram aí. Da mesma forma, o perfil do aluno. A gente tem que lembrar, né, pessoal, que não tem muitos anos que surgiu a internet, né? A gente está chegando a primeira geração que nasceu conectada na internet, está aí com seus 22, 23 anos hoje. E olha quanta mudança já aconteceu nesse período, né? Então, a gente não pode ter a ilusão de que na educação, né, o professor vai continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma forma. Mas volto a dizer, na minha visão, essa é uma questão natural do ser humano, o fato de haver, né, um preceptor, né, um experiente, de senioridade, vamos dizer assim, mais avançado num determinado assunto, que transmite o seu conhecimento, que orienta, né, e que facilita o caminho para os de experiência mais incipiente. Eu entendo que isso nunca vai deixar de existir, mas as possibilidades são muitas, né? Então, as metodologias ativas, por exemplo, trazem um espectro enorme de possibilidades. A tecnologia, eu vejo uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Tendo em vista que o IGTI tem foco na educação à distância, o professor vai ser substituído por gravações e por interações dos alunos com robôs. Falou, olha, isso na minha visão não vai acontecer, porque esse momento que a gente está vivendo aqui agora, e a gente espera que vocês participem, tá, pessoal? Temos um público, né? Eu andei correndo o olho ali na lista de participantes, tem muita gente boa aí participando aqui com a gente, então a gente espera que vocês encham esse chat de perguntas, de interações, de opiniões, porque seguramente tem muita coisa boa para vir aí nessa interação. Então essa interação, ela precisa acontecer, isso é inato, natural do ser humano. Então não é só a tecnologia para desenvolver modelos assíncronos, né? A tecnologia ajuda a gente a propiciar novos canais de interação, né?
e novos recursos presenciais e à distância. Certo, e falando sobre isso, né, a transformação digital, ela também envolve mudanças culturais, né, não só, no caso da educação, novas metodologias de ensino também, né. Então, o que vocês acham? Quais são essas novas metodologias que mais têm se destacado? O que elas mudam em relação ao ensino tradicional, que a gente já conhece há tanto tempo, que a gente tem tanto costume, né? Uhum. Qual que é o impacto dessas metodologias na atividade do professor? Acho que agora a Isabela tem que falar, né? Eu acho, né, Isabela? Vocês me dão a palavra? Sua vez, Por Isabela, favor. fique à vontade. Bom, gente, assim, as metodologias de ensino que nós vamos falar um pouquinho aqui, tem tudo a ver com essa mudança que o Guilherme está falando ali. Por exemplo, a gente está vendo ali o André Soriano. É o único que abriu vídeo. Né, André? A gente está te vendo aqui. Dá um tchauzinho pra gente ali. Será que é só uma foto? Mas então ninguém abriu mesmo. Agora parece que ele vai. Muito bem, André. Maravilha. Ó, tem gente abrindo. Ó, o Humberto é meu amigo, professor também. Eu tô falando que tem muita gente Viu? boa aí. Isso aí. Essa questão da interação faz uma diferença danada. Por isso que o Guilherme estava falando ali, que quando a gente está dando aula, a gente precisa desse feedback, né? A gente precisa olhar no olho do aluno e falar, tá bom, não tá bom. Imagina, gente, eu fiz graduação há mais de 20 anos atrás. A gente tinha professor que ficava 4 horas falando na frente da sala de aula. A gente tinha dificuldade de ficar ali, né, às vezes parado, ouvindo, mas você imagina hoje, com a quantidade de informação e com, por exemplo, celular, se você não consegue prender a atenção do seu aluno nos primeiros 5, 10 minutos, o que ele vai fazer? Vai pegar o celular e vai fazer outra coisa, vai responder o WhatsApp que era para ele nem responder, vai abrir um Instagram e vai curtir uma foto que ele nem estava querendo a fim de curtir. Mas ele vai fazer isso por falta de opção. Então, como é que a gente consegue engajar? Como que a gente consegue prender a atenção desse aluno? Então, o professor... eu nunca dei uma aula à distância, eu tenho medo de não ter o feedback. Pois é, Beto, você tem feedback. Aqui no IGTI é super bacana, a gente já falou muito sobre o método IGTI junto com o Guilherme, porque a gente tem aulas gravadas, gente, é uma das metodologias de ensino, que é a pergunta da Renata, que é a sala de aula invertida. A gente tem aulas gravadas, que a gente homogeneiza o conteúdo com todo mundo, e aí logo depois a gente vai para a discussão. Pensa, isso não é o contrário do que a gente fazia, gente? A gente fazia o quê? O professor dava o conteúdo e você ia para casa para fazer o dever. Isso, a sala de aula invertida é o contrário. Você vê o conteúdo na sua casa e vem para a sala de aula para discutir, para criar conhecimento. Então, a sala de aula invertida é uma das metodologias, né, de ensino que a gente está falando. Tem muitas empresas que já fazem isso, né? Tem essa questão do gamification para o engajamento, tem a questão do professor, ele não tem mais o papel, como o Guilherme estava falando, de ser um cara fonte de informação única, né? Ele tem que ser essa pessoa que é um facilitador ali do conhecimento, porque a fonte de informação, ela está ali disponível para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer é aceitar os insights de todo mundo, né? Eu tive um professor que falava assim, pode falar, pode falar, pode falar. Por quê? Porque às vezes aquilo ali pode gerar um conhecimento que não ia aparecer se a gente não estimulasse esse tipo de coisa. Então tem que ser um professor que estimula, tem que ser um professor que facilita, tem um professor que faz essa discussão aparecer, que ressignifica, tá? Eu vou dar um exemplo rapidinho. Meu filho estava estudando sobre o judaísmo, 8 anos de idade. E aí a gente foi falar sobre essa questão de ser uma religião monoteísta que tem poucos seguidores. E aí, como é que eu ia chegar nele para falar sobre isso? Falei, pronto, vou ter que arrumar algum significado. E aí eu fui falar de Hitler. Ele falou, não conheço Hitler. Aí sabe onde eu fui? Nos Vingadores. Ele adora Vingadores. E os Vingadores, o Capitão América dessa época, né? E o Capitão América, o do mal do Capitão América é o Caveira Vermelha. E o Caveira Vermelha é o que trabalha na Hydra, é o Hydra, que é o Heil Hitler da época lá da Segunda Guerra Mundial. Pronto, eu contei isso. Ele deu conta de gravar,
de ver essa questão dos judeus e tal. Então, ou seja, o que eu fiz, gente? Eu ressignifiquei para ele algo que ele podia entender dentro da cabecinha dele. Ele aprendeu de uma forma que é dele. Mas esse é o papel do professor, né? A gente conseguir significar e criar conhecimento junto. Isso aí. Pessoal, e aí vocês já estão participando, que bom, né? Já tem perguntas, vamos ler aqui as perguntas e os comentários. Bom, o Paulo César colocou aí uma provocação, né? O quanto a transformação digital pode ser impactada pela grade curricular atual? Não está ficando desalinhado a evolução das metodologias de ensino com a estrutura curricular atual? O que vocês acham, gente? Eu vou me atrever a responder. Claro. Um abraço ao Paulo, ele é um dos membros do grupo Profissionais Professores. E aí, Paulo e demais, né? O que eu enxergo? Voltando na definição de transformação digital, né? Essa maneira que a gente traz a interação entre a tecnologia e os processos de ensino. Então, em tese, a grade curricular, ela não impacta nesse processo. Eu estou falando de cultura, estou falando da tecnologia, da minha metodologia de ensinar determinado assunto. A gente pode falar que a grade curricular está desatualizada para as competências que o mercado de trabalho exige, que a vida em sociedade atual exige, beleza. Mas no assunto transformação digital, eu entendo que a grade não interfere. O que é importante é o professor desenvolver novas competências, algumas a Isabela colocou. Então, além do domínio que ele tem do assunto técnico dele, então, sei lá, um professor de geografia, além de conhecer lá sobre relevo, vegetação, não sei o quê, ele tem que trazer, o que a Isabela lembrou bem, o significado disso para a vida daquela pessoa. Então, naquele momento, o que é isso? Mas não só de imediato, porque eu tenho que lembrar que ele continua para frente. E aí, lá na frente, que utilização que isso pode ter também para aquela pessoa. Então, esse professor, ele passa a ter que dar significado ao conteúdo dele, ao mesmo tempo em que ele tem que pensar que ele deixa de ser alguém que ensina para ser alguém que media a aprendizagem. E essa é uma mudança monstruosa, né? Porque professor, se deixar aqui, esse webinar vai demorar 5 dias e nós 3 vamos ficar falando o tempo inteiro. Né? Esse é o modelo da educação lá de trás. E aí a gente teve que aprender a ceder o lugar para o outro, para ele ser o elemento central e trazer metodologias que aproximem a realidade que ele tem, tornem a aula interessante, né? Senão ele vai dormir e tal. E aí eu embarco a tecnologia. Então, você falou da sala de aula invertida, Isabela, é uma das coisas que eu gosto de usar, e aí, olha que interessante, sala de aula invertida é uma metodologia ativa, né? Ela não é tão nova quanto muitos pensam que já existe há muito tempo, mas está na moda. Beleza, funciona uma maravilha. Eu embarco tecnologia para a questão dos vídeos, trabalho os vídeos, trabalho o conceito nos vídeos, mas eu posso ir além. Eu posso já usar um chat, um bot de WhatsApp, por exemplo, e aquele assunto que ele acabou de ver no vídeo, ele começa a interagir com o robozinho, e pelas respostas que ele vai dando, o robô vai falando assim, opa, esse assunto não ficou claro, toma mais esse vídeo, toma mais esse artigo, e eu vou aferindo esse aprendizado dele. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer nos meus cursos, eu uso a sala de aula invertida, eles veem o conceito, a gente trabalha esse conceito e eu trago a gamificação para a sala de aula. E aí, na verdade, até menos do que a gamificação, um jogo para a sala de aula. E durante aquele jogo eu vou aferindo se aquilo ficou claro ou não, e aí eu resgato aqueles assuntos dando significado para ele. Então, independente do assunto que eu estou tratando, né, eu tenho que pensar no método, embarcar a tecnologia e lembrar qual é a cultura na qual esses alunos estão inseridos. Porque se ele não está inserido em uma cultura digital, não adianta eu trazer isso de uma hora para outra. Ele vai falar, isso é difícil, eu não quero continuar com isso, e aí ele sai de lado. É verdade. Bom, muito bom. Bom, a Elaine colocou ali que é formada em administração e pedagogia e que é necessário as mudanças nas escolas, principalmente públicas. E aí, qual a visão de vocês com relação a isso? As escolas públicas. Eu acho que isso está em todo lugar, né? Eu não consideraria só nas públicas, não, mas entendo que tem um grande desafio aí no ensino público, né? Agora, Renata, se você me permitir, claro. Eu queria ver se, com a participação dos nossos valentes participantes, né?
se a gente conseguiria alguém para, participando aí com voz e vídeo, trazer um pouco para nós também sobre a sua visão dentro do que está observando no seu cenário, né, profissional, na sua atuação enquanto professor ou como gestor educacional, trazer uma palavrinha para a gente rápida, né, atenção aí com o tempo, mas trazer uma palavrinha para a gente, só para a gente exercitar aqui, vivenciar um pouquinho dessa interatividade. E enquanto vocês tomam coragem aí, quem vai falar, só trazendo um dado importante, aqui no GTI a gente fez um estudo que identificou que em torno de 40% do que o aluno aprende num programa de MBA nosso é oriundo das interações com os colegas. Então, né, tem toda uma equipe, um projeto pedagógico, conteúdos, gravações, práticas, etc, 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 mas 40% do pessoal aprende com os colegas. Interagindo. Né? Então, esse para encorajar mesmo esse momento. Algum corajoso gostaria aí de se manifestar? Coloca o seu nome no chat que a gente dá a palavra. Ó, e tem gente rindo ali, ó. Eu acho que vai sair daqui a pouco alguma participação. Temos mais vídeos. Alguém pediu? Paulo César. Piscou lá o chat. A gente está sem a visão do chat aqui, ó. Aí, André. Diga lá, André, você pode, por gentileza, abrir o seu microfone e falar que acredito que nós vamos conseguir ouvir. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Essa temática é muito interessante. Eu sou um professor há 23 anos já de educação. Talvez tenha pessoas mais experientes aqui. Sou um professor que está o tempo todo buscando a atualização, porque eu me comparo às vezes como, claro, não autor de... Mas eu preciso me atualizar o tempo todo para poder oferecer mais para o meu aluno. E aí eu observei que a escola pública ela precisa se adequar, eu concordo. Hoje eu estou gestor de uma escola pública estadual, no litoral. Só que eu acho que não é só uma mudança de postura dos governantes, mas até uma mudança de postura nossa. Uhum. Eu, enquanto diretor, eu encontro bastante resistência por alguns profissionais, não são todos, em aderir a essa mudança, porque é muito mais prático, às vezes, ficar na lousa e no giz. E essa questão de você se atualizar, de buscar ferramentas, isso ajuda a estimular um pouco o aluno. E às vezes com coisas simples. Quando a gente pensa em tecnologia, o povo já pensa em data show, notebook, e às vezes um jogo, uma metodologia diferenciada já consegue atrair essa atenção do aluno. E aí vai um pouco mais com a postura também do profissional. Nós temos ótimos profissionais na rede, muitos, são excelentes. Mas não adianta, às vezes, eu ter uma escola equipada com equipamentos se eu não tenho profissionais habilitados para trabalhar essas ferramentas. E aí onde eu acho que começa o impasse. Como eu vou disputar a atenção com o meu aluno se ele tem uma tecnologia, um celular ali, que ele busca essa informação de uma forma muito mais rápida do que o professor que às vezes está com um livro e está sendo resistente a trabalhar essa tecnologia. Então, o governo precisa investir, precisa, mas também precisa uma mudança de mentalidade dos profissionais. Até para facilitar o nosso trabalho. É mais para facilitar o nosso trabalho e tornar aquilo mais prazeroso, né? É assim que eu vejo. E essa necessidade de reciclagem o tempo todo. Ótimo, André. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação, contribuição. Posso falar, complementar o André? Pode. Eu quero falar que falta mesmo, André. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, sabe de quê? Porque a gente vai ter que se adaptar. Se eu trago um PPT, eu não vou poder mostrar só o PPT, né? Porque eu tô ali me arriscando. As pessoas podem fazer perguntas que eu não sei, né? E a gente vai ter que criar conhecimento junto. Então, realmente, essa questão de se adaptar às mudanças é um problema que os professores realmente vão ter que repensar. Mas isso faz parte da vida, gente, de qualquer um
no trabalho, não é? A gente não tem que se reinventar? O professor também tem que se reinventar. E está preparado, né? O desafio que eu percebo na transformação digital, seja ela na educação, seja ela nas organizações, é a mudança de cultura. Então, um pouco do que você está falando, André, do professor que não vai dar algo a mais, porque preparar uma aula embarcando tecnologia com a metodologia diferente, ela vai tomar mais tempo do professor. E aí, se ele falar assim, não, eu vou me ater só àquele volume de horas pelo qual eu sou pago para estar dentro de sala de aula e um pouco a mais para estar fora aqui, vou repetir meu plano de curso, pronto, acabou. Não vai funcionar a transformação digital, não vai transformar a transformação na educação, né? Então, se a gente não tiver professores com uma nova cultura, com um novo olhar sobre esse processo, né, de educação-aprendizagem, nada vai acontecer. Dá muito mais trabalho, né, você trabalhar mexendo nas suas metodologias de ensino, embarcando tecnologias. Muitas vezes a gente vai ter que aprender a usar essa tecnologia para não chegar dentro da sala e ter que ficar improvisando ali, para não ficar uma coisa bastante estranha, né? Uhum. Eu vou comentar também rapidamente, só, Renata, eu prometo que eu deixo você retomar aí o fim das perguntas, né? Obrigada, tá bom. Mas um pouquinho da experiência do GTI em relação a isso que o Zé Inácio falou. A gente aqui tem um processo para produzir, né, e distribuir, ofertar um curso à distância. É todo um processo que é feito antes, de planejamento, de reuniões, de organização, metodologia a ser utilizada nos trabalhos, preparo da prática, como é que vai vincular o conteúdo com a prática, o que o aluno vai aplicar na disciplina, o que ele vai aplicar no projeto dele. E a gente brinca aqui que uma situação muito complicada é o professor, às vezes, chegando para o dia da aula com o pendrive na mão. Porque o pendrive na mão possivelmente significa o improviso, né? Falei, poxa, será que tem alguma coisa que apareceu hoje e que não poderia ter sido planejada antes? Então, é um desafio enorme, porque se por um lado a gente tem uma carga de planejamento grande, né, como o Zé Inácio falou, para fazer o aporte desses recursos, por outro lado, tem que ser flexível para acomodar o que está emergindo ali na hora. Então, esse aqui é um dos desafios, né, e uma das coisas mais interessantes que as tecnologias, né, nos ajudam hoje a realizar bem. Mas vou passar para a Renata, porque tem muita pergunta aí, né, Renata? Tem muita pergunta. Mas a interação está bem interessante. Sim, e a gente vai retomar ali o chat, porque tem tanta pergunta e comentário, né, gente, que aí a gente vai continuar aqui. Mas vocês lembram que eu falei que eu tinha uma surpresa para falar para vocês? Pois é, chegou a hora da novidade. Olha só, o IGTI preparou uma condição super especial para vocês que estão assistindo esse webinar aqui sobre transformação digital na educação. Então, vocês poderão participar do nosso curso de transformação digital, que vai iniciar agora daqui a 2 dias, durante 30 dias, sem compromisso, sem nenhum custo adicional, né? Mediante somente o pagamento da matrícula, não tem nenhuma mensalidade, para vocês conhecerem o curso, terem contato com a metodologia do IGTI, né? Verificarem como que vai ser essa experiência com essa transformação digital e, de repente, avançarem aí, né, tendo mais segurança do potencial do curso, de crescimento e de aprendizado. Então, nós vamos colocar uma enquete aí no ar e eu peço que vocês participem. Se vocês quiserem, né, ter essa oportunidade, nós teremos o maior prazer de recebê-los aqui durante esse período, tá bem? Bom, gente, e aí, sobe o chat para mim, por favor, que já tem muita pergunta. Vamos lá. Nós paramos no... Olha quanta pergunta, coisa boa. Do Edinaldo agora. Edinaldo, então vamos lá. Vamos lá, Edinaldo, a pergunta. Uma vez que as salas de aula acabam concentrando pessoas de idades e conhecimentos em informática com níveis distintos, no que concerne o emprego da tecnologia, exemplo, plataforma Google Class para centralização do conteúdo e realização de atividades à distância, como os professores devem lidar com as salas de aula heterogêneas, como as que podemos observar no ensino superior? E aí, pessoal? Quer falar? Bom,
A pergunta é interessante e é muito abrangente, né? Porque a gente tem vários cenários de aplicação desses recursos na educação. Pensando um pouco como a gente tem trabalhado no desenho, na construção desse curso, a gente estruturou pensando em um grande pilar, né, que é a educação básica, outro grande pilar que é o ensino superior e outro grande pilar que é a educação corporativa, né? Então, cada um desses ambientes tem uma série de possibilidades e metodologias que vão se aplicar de forma mais efetiva ou menos efetiva. E a gente tem outras variáveis que entram nisso também, que é qual setor, por exemplo, que o seu aluno está inserido, né? No caso do ensino superior, você pega a saúde, você pega o aluno que é de tecnologia mesmo, você pega conteúdos ligados ao mundo do agronegócio, são realidades distintas, né? Então, para cada cenário, meu entendimento, né, a gente precisa exercitar nossa habilidade de desenho educacional para poder vincular a tecnologia, né, entender os recursos que ela oferece, entender a nossa proposta educacional, conhecer o público, conhecer a realidade em que vai se desenvolver aquele programa, né, a temporalidade, a dinâmica, os desafios, e você combinar isso para estruturar um programa que vai atender os objetivos que se espera, né? E claro, pessoal, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando também de uma cultura ágil, né? Cultura ágil é aquela que permite você aplicar inovações com uma certa agilidade, fazer aquela inovação em uma pequena amostra, né? É o MVP. Você criar um modelo mínimo viável, coloca aquilo em operação e avalia os resultados, analisa como que foi o comportamento, né? Transformação digital implica fazer uma análise intensiva, né? Pautar as decisões com base em dados. Ou seja, a gente precisa ter instrumentos para, na nossa prática educacional, ter pontos de coleta sistemática de dados que nos permitam, ao final de uma oferta educacional, falar, olha, isso aqui foi bom, isso aqui não foi. Como é que eu vou falar o que foi bom, o que não foi, com base, né, no achismo? A gente pergunta para o professor, o que foi mais interessante, foi bom? Foi ótimo, extraordinário. Pergunta para a equipe técnica, né, administrativa envolvida, gostaram? Não, foi sensacional, foi muito bom. Eu pergunto para o aluno, quer dizer, dependendo do momento que você pergunta, ele vai falar coisas distintas também. Então, são alguns aspectos que eu acho que se relacionam com isso que ele colocou, que podem mais levantar reflexão do que responder. Eu acho que adicionalmente a isso aí, a gente estou vendo aqui na nossa tela aqui que tem 2 ex-alunas minhas de graduação. Já se vão bons 16 anos atrás isso. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é colocar pessoas que sabem mais ajudando as pessoas que sabem menos. Esse é o momento que quem sabe mais aprende, é o momento em que o professor sai de cena, deixa os pares trabalharem entre si. Então, na minha visão, isso também pode acontecer com a tecnologia. Haverão pessoas que dominam mais a tecnologia, por que não colocar essas pessoas para estar apoiando aquelas que dominam menos a tecnologia? E assim a gente vai aos poucos fazendo o nivelamento da turma. Usar a tecnologia é sempre um desafio, não só por causa desse desnivelamento, dessa questão de conhecimento do uso da tecnologia. Mas aqui, eu costumo brincar, sempre que você for utilizar a tecnologia, tenha um plano B e um plano C. Porque se eu planejo utilizar, numa das últimas aulas que eu dei, eu falei, vou utilizar o Kahoot, que é uma ferramenta de quiz para fazer interação entre os alunos. Qual foi o problema? A rede, né, não suportou, porque todos os professores lá da escola resolveram utilizar a internet. E aí a rede não suportou e eu tive que inventar outra forma de fazer a mesma atividade, porque tinha que ser um quiz e tal. Então, além, né, de pensar nesse desnivelamento, eu também tenho que pensar num plano B e tal, como é que eu vou trabalhar.
né, se eu tiver problema com a tecnologia. Tem que ter criatividade, né, José Inácio? Tem. Aliás, essa é uma das principais competências que um professor tem que desenvolver, né, nessa história de transformação digital na educação. Tem que ser muito criativo. É verdade. Bom, eu vou ler ali o comentário do Humberto. Ele diz assim: eu tenho tido dificuldade com o engajamento dos alunos em tão poucas sessões. Tenho me interessado pela aula à distância exatamente para estender o tempo de exposição de conteúdo. E a pergunta do Daniel, minha pergunta é: como abraçar as pessoas que possuem dificuldades com as tecnologias, mas que têm vontade de aprender? Eu gostei do verbo que o Daniel Abraçar, usou, né? eu Abraçar. também, embrace. Ele falou... Já deu a resposta. Essa... Pega na mão e, né, vamos juntos, ensinar, né? Vamos juntos. Essa barreira tem que ser superada. Isso aí. Bom, tem mais perguntas? Baixa aí para mim, por favor, o chat. Pode sim, Paulo lá, tem uma provocação complementar. Posso? Claro, pode, viu, Paulo? Pode ficar à vontade. A Às Simone... vezes o Paulo quer abrir o áudio. se quiser abrir o áudio, tá, Paulo? Fica à vontade. Já tá bom, gente. Boa noite. Boa noite. Foi no contexto lá de trás, que o Zé estava comentando, né, dessa rapidez da transformação, um comentário do colega também do André, que essa transformação digital, só a gente alguns cuidados, né, que por experiência própria, né, de viver, a gente tem que tomar, né? E o Zé, acho que foi muito feliz quando ele falou de ir aos poucos, né? Primeiro, acho que é identificar claro qual que é o nosso problema, né? Então, assim, por exemplo, qual que é o meu problema? É falta de engajamento? O que é? Qual que é? E, às vezes, se você vai direto na transformação digital, sem planejar muito bem os passos, os problemas que você quer resolver, você pode criar vários outros problemas, né? E eu sei porque a gente passou por isso, né? Vamos modernizar, porque é legal modernizar. Então, quando você fala, não, peraí, vamos modernizar por quê? Tá ruim. Às vezes você pega o mesmo conteúdo, se aplica de forma diferente, com algumas coisas de forma diferente. Eu tive essa experiência lá, já compartilhei com o Zé. Do mesmo conteúdo, só o fato da interação com os alunos já melhorou. Beleza, já foi um passo. Agora vamos um outro passo, vamos passar para o digital. Eu acho que é legal, e essa questão tem a ver com os dados, né, que acabou de ser comentado, né, a partir desse insight dos dados, a partir daí a gente pensar qual que é a melhor solução. Não sair aplicando modismos de qualquer forma, porque fica totalmente perdido e aí acho que pode até piorar a situação do que está querendo. Só essa provocação que estava naquele contexto que o Zé estava respondendo. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação. Bom, a Simone, falando ali que concorda com a fala do André, a dificuldade maior em se trabalhar com o novo é quebrar a nossa resistência ao novo. É verdade, né? Andréia colocando, muitos são os desafios encontrados para reter a atenção dos alunos e concordo com o André, existe um grande desafio para os novos profissionais da educação, tanto escolas como empresas. Pode baixar o chat, por favor? O André colocando ali, eu tenho um coordenador pedagógico que tem conseguido mudanças significativas na postura dos docentes na escola. E o mais gostoso é ver o professor descobrindo metodologias que facilitam sua prática. Uhum. Vocês querem comentar alguma coisa, gente, sobre isso? Eu quero. Eu acho que, assim, tudo isso que a gente está falando passa por uma mudança do professor. É claro que o apoio da escola, né, seja de qual nível for, ele é importante, mas ele não é o elemento mais importante. Né? Porque a escola pode dar apoio, pode prover a tecnologia. Se o professor resolver não mudar a aula dele, nada vai modificar. Eu venho da indústria, né? E uma das coisas mais importantes que a gente prega na indústria é a melhoria contínua. É melhorar um pouquinho por vez. Né? E aí, eu entendo, né, até complementando com o que a Simone colocou lá atrás, sobre o novo, se eu trouxer algo que é totalmente diferente do que eles estão acostumados, pode ser que eu traga um impacto e aquele impacto seja negativo. Mas se eu vier modificando aos poucos, então, dentro da ideia de melhoria contínua, eu faço a melhoria hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, outra depois de amanhã, e daqui a pouco eu, né, promovi. Se eu fizer uma por semana, eu brinco muito no grupo Profissionais Professores, a gente faz muita provocação aos professores, né? E se eu fizer uma melhoria por semana, no final de um ano letivo, eu fiz 40 melhorias.
certamente o que eu faço é totalmente diferente do que era no início do ano. Então, o desafio que eu enxergo é trazer essa questão da tecnologia, transformando a cultura. E aí é claro que a escola, né, tem contribuição? Tem. Se eu quiser fazer algo totalmente novo, a escola pode até ficar com medo e não permitir. Mas se eu fizer pequenas modificações, ela vai permitir, em determinado momento, os alunos começam a falar assim, pô, legal, isso é diferente, isso me ajudou, isso me ajuda a reter, e assim a coisa vai evoluindo. Só aproveitando, Renata, dentro desse aspecto, né, do papel ativo que o professor pode ter, né, enquanto agente de transformação, né, da educação, eu queria compartilhar, né, com os colegas aqui algumas experiências vividas no IGTI. A instituição ela é muito mais uma startup de tecnologia da educação, que por um acaso, né, chegou a ser uma faculdade, do que uma instituição clássica, né, que está tentando se modernizar. Então é um case, talvez assim, um pouco atípico dentro do grande cenário da educação no país, né? Mas ainda assim aqui, apesar desse estímulo que existe, né, da liderança quanto à inovação, tem vários cenários em que inovações importantes emergiram a partir de iniciativas de professores. Eu vou citar duas. Teve um professor, lá por volta de 2013, nós tínhamos aulas gravadas, e as aulas gravadas eram de 40, 50 minutos, né? E ele estava incomodado com aquilo, né? E fez as observações dele, e os estudos, etc. Estudou o Pomodoro, olhou uma coisa, olhou outra, e se comprometeu, e se desafiou, melhor dizendo, né, a produzir uma unidade curricular com conteúdos se não me engano, era de 23 minutos, né, integralizando as 6 horas de conteúdo gravado que eram previstas. E foi um sucesso enorme. E a partir dessa iniciativa, desse professor, veio uma mudança que abrangiu a instituição inteira, né, e claro, avançou, né, a gente ouve outros estudos, etc, chegamos aí num modelo de 10 minutos a 15 minutos por aula gravada, como uma boa prática, é o que a gente tem feito hoje, né? Pode ser menor, pode ser maior, mas enfim. Outro case importante, que é uma contribuição de um professor, ele, numa das aulas, né, de inteligência artificial, né, machine learning, ele usava recursos que exigiam implementações, né, e falou assim, olha, a gente já tinha algumas formas, né, de viabilizar uma infraestrutura de laboratório virtual, mas ele, pelo conhecimento dele, experiência, ele falou, olha, eu tenho uma ideia diferente, eu quero fazer diferente, mas ele não alardeou muito essa proposta, né, e fez um projeto submetendo para aprovação da diretoria. Claro, ele criou um contexto que minimamente permitisse ele levar aquilo à prática, aplicou, o resultado foi sensacional, né? E o Paulo até, né, mencionou também aí a questão dos dados, as avaliações foram muito positivas, a gente conseguiu mensurar isso, ganhou também um caráter institucional a inovação do professor no que diz respeito ao laboratório virtual. Então são coisas que, se a liderança apoia, incentiva, é excelente. Eu diria que é quase essencial, porque em algum momento a liderança precisa dar algum tipo de chancela ou fazer algum tipo de investimento ou de alguma forma, nem que seja aprovar, né, a implantação em maior escala de uma inovação. Mas a gente pode fazer muito, enquanto professores, a gente pode fazer muito em prol dessa transformação digital, né, muito mais do que sentar e ficar esperando ali a coisa acontecer, né, algum gestor chegar e me estimular, etc. E fazer isso por gosto, né, não é mudar por mudar, né, acho que isso é interessante também esse ponto. Né, acho que a Isabela comentou também, não é questão de modismo por modismo, ele vem, ele vai, né, a gente fica louco se for para atender todos os modismos, mas tem coisas que vêm e que a gente tem que se deter, analisar, falar, olha, essa tecnologia ou essa metodologia, ela pode fazer a diferença aqui.
E aí sim você organizar, estruturar um projeto, né, um piloto que seja, colocar em prática, coletar resultados, ter dados palpáveis, e aí é um subsídio para que isso seja levado a escalas maiores. Ok, vou ler ali o comentário da Simone, depois o do André. Simone diz que a disponibilidade e disposição são fundamentais e que ela procura, né, na prática, mesclar dinâmicas diferentes e trabalhos interdisciplinares. E o André completa que hoje não dá mais para ir para a sala de aula sem preparar o que será desenvolvido. Bom, e a Simone ali embaixo, né, Simone coloca aprendizagem significativa, troca de aprendizagens, professor com os alunos e os alunos com o professor e seus instrumentos. É o que vocês têm falado aí a todo momento, né? Essa troca. Andréia, o mercado mudou, sabemos que existe grandes necessidades de atualizar o profissional da educação. Qual o papel das instituições de ensino para ajudar estes colaboradores? E aí, quem se arrisca? Instituição de ensino, eu ia falar, que é você que tem que falar. Eu sou suspeito para falar, André, porque a gente, assim, com muita alegria, assim, muito entusiasmo, a gente desenhou aqui, né, esse conjunto de professores que está aqui, outros, um curso para isso, né, uma especialização, a pós-graduação Lato Sensu, para tratar sobre a transformação digital na educação. E aí, envolvendo várias dimensões, vários aspectos, né? Então, fica o convite para cada um conhecer um pouco mais do curso. E, assim, o que o IGTI, que é uma instituição com foco, né, na tecnologia, nos cursos para esse público de TI, que a gente está se metendo a besta a falar de educação? Olha, isso saiu de um propósito da gente compartilhar a nossa experiência e aprender com a experiência de tantos outros bons profissionais, né, bons educadores, boas instituições que existem no nosso país. Então, a gente tinha plena segurança de que, ao propor um curso em que a gente pudesse aportar ao máximo a nossa experiência, né, e de outros bons profissionais nessa área, a gente aprenderia muito. Isso nos ajudaria a estar na linha de frente como a gente tem tentado estar, né, nessa educação. Então, o IGTI, naquilo que a gente consegue, né, estamos tentando fazer a nossa parte. Isso aí, Humberto coloca ali, que foi dado o exemplo de um professor que leva o pendrive para a sala de aula, e ele se inclui nesse grupo, costuma levar um pendrive com vídeos e atividades que podem ser dadas dependendo do ritmo que a turma permitir. Já teve turmas nas quais as atividades propostas não puderam ser aplicadas, porque havia um gap entre o conteúdo proposto e o embasamento da turma. Então, como perceber isso e fazer adequações em um ambiente virtual? Assim, não tem resposta certa, né? Assim, eu posso falar. Eu acho que a gente tem que muito sentir, tanto no ambiente virtual quanto no presencial, gente, tentar interagir da mesma forma, né? A gente aqui, a minha formação no presencial, né? Eu dou aula no presencial e dou aula também à distância. Eu adoro dar aula à distância, né? Eu já falei isso várias vezes com o Guilherme. Eu acho que esse tipo de método que a gente tem aqui no IGTI, ele propicia uma troca que para mim, às vezes, é muito mais rica que a troca dentro de sala de aula. Porque quando vocês estão ali me olhando, alguns já abriram, né, o vídeo ali, o que a gente faz? A gente fica olhando o tempo inteiro para vocês. A gente está trocando as câmeras aqui, porque a gente fica olhando. E aí, eu, por exemplo, durante as minhas aulas, eu chamo aluno o tempo inteiro para falar comigo. E aí, Humberto, Beto, você estava fazendo essa pergunta aí, eu também me preparo de algumas formas, né? Pode ser que na aula lá eu tô para falar, sei lá, trouxe alguma coisa para falar, mas às vezes não dá para falar porque não deu tempo, porque a turma ainda não está preparada para aquele conteúdo, mas perguntando mesmo, interagindo, do mesmo jeito que a gente fizesse na presencial, a gente também faz aqui na distância. E sentindo, então, o time, né? O grupo que está ali participando. E é por isso que a sala de aula invertida, ela te ajuda muito. Porque o que você pretende ali discutir junto dessa interação na interativa, você já tem que ter dado um embasamento anterior nas aulas gravadas, né? Então, as pessoas já chegam mais preparadas
para essa aula interativa. Mas o professor, como a gente falou, né, o André, na conversa do André ali inicial, ele tem que estar preparado para isso, porque vão surgir coisas que às vezes ele pode não saber e não tem vergonha nenhuma de não saber, né? A gente tem que, nesse mundo de agora, acreditar que realmente ninguém vai nos punir por causa disso. A gente vai criar um conhecimento junto ali e vai para frente, vai discutir para aprender junto mesmo. Eu aprendo o tempo inteiro em todas as minhas aulas, né? E eu não tenho nenhuma vergonha de falar quando eu não sei. Porque é até o aprender com par, que o Zé Inácio falou lá. E por isso que é tão importante os 40% também que o Guilherme comentou. Né? O networking que os nossos alunos aqui do GTI fazem entre si é muito importante. Às vezes ali eu vi que tem uma pessoa da Eurocando, né? Que é Alderlin Júnior, eu tinha até visto ele ali, ele estava com áudio aberto, ou vídeo aberto. Às vezes a gente pode querer falar com ele, né? E ele está na mesma sala de aula que a gente. Então, essa questão de um aprender com o outro é muito importante. E eu, sinceramente, Guilherme, não vejo diferença, muita diferença entre essa questão do à distância ou presencial. A gente vai sentindo a turma, conversando com a turma, olhando no olho da turma, pedindo a participação, né? Eu acho que é nesse sentido. Isso mesmo. Gente, a gente já está caminhando para o finalzinho do webinar, já extrapolamos um pouquinho o tempo, mas eu vou ler a pergunta ali da Sebastiana. Bom, o que ela procura é prática, mostrar como usar as metodologias ativas no ensino superior. Se falam em gamificação, mostre como. Se falam em sala de aula invertida, exemplifique. Metodologias ágeis, quais e como aplicá-las. O curso do IGTI tem esse propósito? Vamos aproveitar o gancho da Sebastiana. A ideia não era ficar fazendo... Não foi combinado. Mas já que ela perguntou, na verdade... É um espaço aberto, a gente está interessadíssimo em conhecer, mas a pergunta é muito pertinente, porque a gente tem tanto essa preocupação que a gente inverteu a metodologia do curso, no sentido, não só desse curso, né, mas as especializações da instituição, elas são pautadas, né, pela construção de um ativo durante um curso pelo aluno, que é o projeto aplicado. Então, o que acontece? O aluno vai começar o curso, ele, claro, tem um conjunto de unidades curriculares, né, disciplinas que ele vai fazer, mas o que está no palco? É o projeto que ele tem que fazer. Então, a gente utiliza o Design Thinking para que ajudar a levantar a poeira, né, nas questões, e o aluno poder identificar o desafio que ele vai encarar, né, ao longo desse projeto, e também para ele achar uma solução que enderece a contento. E as unidades curriculares, as disciplinas vão acontecendo ao longo do tempo, oferecendo subsídios, né? E a dinâmica do curso é sempre alternando um momento em que há um aprendizado no formato de disciplina, e dentro desse formato há ali sempre um trabalho prático, né? Então uma disciplina tem tipicamente 2 semanas, essas 2 semanas tem aulas expositivas, tem exercícios, tem fóruns, tem aula ao vivo, toda semana tem aula ao vivo, e tem um trabalho prático. Então esse é o momento de fazer ali o Hello World, né? Aquela aplicação básica do que foi tratado na disciplina. Depois, o aluno vai ter um momento para ele olhar para o projeto dele e efetivamente aplicar. Então, assim, arregaçar as mangas e, dentro do que foi trabalhado, levar para o projeto dele. Então, o curso ele tem um caráter eminentemente prático. Se essa preocupação da Sebastiana já é forte, né, no contexto da educação, vocês imaginem com os alunos de TI. O pessoal eles não conseguem ficar 10 minutos fora do foco, né? Se você tem... Isso a gente aprendeu muito cedo. Você vai ensinar Big Data para um aluno, um curso que ele começou, ele quer ver isso na aula 1. A primeira hora da primeira aula. Né? Não dá para a gente falar, vamos falar um pouco de liderança e de carreira, não. Ele quer que você vá direto ao ponto. Então a gente foi moldado por esse perfil, né, desse aluno que já nasceu com a internet, que cresceu com o celular na mão, que tem soluções à mão o tempo todo. Isso nos ajudou a moldar uma metodologia de educação à distância que está aplicada nesse curso. Tem que ser prático, tem que ter interatividade e tem que ter foco, né, para a gente convergir, produzindo um ativo útil para depois do curso, né, não só o aprendizado, mas o ativo em si é algo que o aluno leva a partir do curso.
Então, joia. Pessoal, o papo está muito bom, mas a gente precisa encerrar o webinar, né? Como o José Inácio disse, se deixar, a gente vai conversando aqui, né? E noite adentro. Bom, antes da gente encerrar, a gente quer saber o que vocês acharam do webinar de hoje. Então, o Glauber vai colocar aí uma outra enquete, uma pesquisa de satisfação. É rapidinho, tá, gente? São só 4 tópicos para vocês avaliarem. É importante esse retorno para que a gente melhore aqui cada vez mais a dinâmica dos nossos webinars, tá bem? Bom, e vamos encerrando, né, pessoal? Gostaria de agradecer primeiramente aos nossos professores especialistas. Obrigada, José Inácio, Guilherme, Isabela, por estarem aqui conosco essa noite. Acho que foi uma troca muito positiva, né? Como vocês dizem, essa troca, vocês também que participaram tanto e contribuíram, nem fiz um monte de pergunta aqui que eu tinha planejado, né? Porque a participação de vocês foi muito bacana. Então, eu quero agradecer a presença, a participação, a atenção de todos vocês. Convido a todos a conhecerem o site do IGTI, igti.com.br. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, tá bem? Bom, gente, vamos ficando por aqui, né? Querem dar uma boa noite? Tô me segurando aqui, ó. Só assim, ó. Não pode falar nada. Agradecer também a presença de todos. Realmente um papo super agradável, que avançaria muito, mas vamos encerrando para não avançar muito mais. O chefe está aqui do lado, até a próxima sabe? Oportunidade. Eu quero só convidar, né, a quem estiver nos assistindo, se tiver interesse em ingressar no grupo Profissionais Professores, já somos mais de 300 professores. Como que não faz tem para poder ingressar nesse grupo? Aí a gente, é um grupo que foi acontecendo, né? Eu acho que o melhor caminho é me mandar um WhatsApp e a gente insere. Então eu vou dar meu telefone aqui, não tem problema nenhum, é 31 99 226 0030, e a nossa proposta com o grupo é trabalhar questões que incomodam os professores em encontros presenciais, em discussões, agora com a parceria com o IGTI também, é um prazer. Quero agradecer o IGTI, na figura do Guilherme aqui, né, por ter aberto as portas para a gente fazer uma parceria e levar os professores, né, a descobrirem um novo nível aí, levar os professores a vivenciarem a transformação digital enquanto alunos no curso, né? E depois levar isso também para suas aulas. Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, né? Um abraço. Os dois falaram, eu tenho que falar, né? Claro, não tem. Isabela. Deixa a palavra provocação que o Paulo usou 2 vezes, né, Paulo? Eu queria falar o seguinte, a gente está na sociedade do compartilhamento, não tá? Então, vamos compartilhar conhecimento, né? A gente tem que estar junto dessa mesma filosofia. Então, nesse momento, todo mundo estar junto e compartilhar e trabalhar para a gente enfrentar esses desafios desse mundo que a gente está vivendo. Isso aí. Legal. Pessoal, o telefone do professor José Inácio está aí no chat, tá? Se vocês quiserem anotar, aproveitem antes da gente encerrar aqui a reunião. Pessoal, mais uma vez, agradeço demais a todos vocês. Estou vendo as carinhas ali, André, Jadson, Roberto, Paulo César, Flávia. Gente, muito obrigada, viu? Vocês brilharam no webinar de hoje. Muito obrigada. Boa noite, Acessem pessoal. lá Até o mais. chat Abraço. e nos acompanhem, tá bom? Um grande abraço, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.